A todos, todas, todas. Axé para todo mundo. Uma felicidade muito grande estar aqui, podendo participar justamente desse momento com duas expressões máximas em suas áreas, a Djamila Ribeiro e a doutora Valdirene Assis. Inicialmente, eu vou fazer a minha autodescrição. Georgette é uma mulher negra, carioca, usa o cabelo preto, curto, na altura da nuca, também uso brincos, e a característica dos meus brincos é que são sempre um diferente do outro. Conforme eu vou perdendo, eu vou reaproveitando. Eu estou com uma blusa branca, ao fundo também a parede é clara. Então essas são algumas informações para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. A nossa dinâmica, ela vai ser a seguinte: como nós temos um tempo muito escasso, nós vamos ter a palestra da doutora Djamila, aliás, da mestra Djamila. Depois nós teremos uma inserção, uma conversa entre a mestra Djamila e a doutora Valdirene, e depois a palestra da doutora Valdirene. E vocês aproveitem ao máximo, porque vai ser um encontro em comum, Djamila Ribeiro e doutora Valdirene. Então nós vamos ter essas falas, e eu, para não perder mais tempo precioso da fala dessas nossas convidadas, eu quero chamar que cada uma se autodescreva e cumprimente rapidamente o público. Djamila, por favor. Olá, boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Boa tarde, Georgette, doutora Valdirene. Agradeço pelo convite. Eu sou Djamila Ribeiro, sou uma mulher negra. Eu tenho cabelo crespo. Nesse momento ele está preso para cima. Eu uso óculos. Estou de uma blusa branca. Tenho dois brincos prateados. E ao meu fundo é uma parede cinza e uma parede branca. Tenho quadros de dois cantores que eu gosto muito, Cartola e Clementina de Jesus. Ótimo. Agora a doutora Valdirene. Acho que não temos a doutora Valdirene ainda disponível. Então, a importância da diversidade nas organizações. Esse será o nosso primeiro tema. E quem vai falar sobre ele é Djamila Ribeiro. Rapidamente, um mini currículo, porque se eu tivesse que apresentar detalhes da vida pessoal, profissional dessa nossa mestra, eu levaria algumas horas. Então, Djamila é mestra em filosofia política, feminista negra, escritora brasileira, colunista pela Folha de São Paulo, revista Elle, Carta Capital, Blogueiras Negras, revista Asmina e outras revistas e jornais. Recebeu o Prêmio Cidadão São Paulo em Direitos Humanos em 2016. Trip Transformadores em 2017. Melhor colunista no Troféu Mulher Imprensa em 2018. E Prêmio Dandara dos Palmares. Está entre as 100 pessoas mais influentes do mundo abaixo de 40 anos de idade. Vamos aproveitar que daqui a pouco vai passar 41, né? Segundo a ONU. Ela é conselheira do Instituto Vladimir Herzog pelo governo francês, em 2019. Eu, então, tenho a honra, a alegria de passar a palavra para a nossa mestra Djamila. Fique à vontade, Djamila. Somos todos ouvidos, cérebros e corações para você. Obrigada, Georgette, pela apresentação tão generosa. Como nós temos pouco tempo, eu achei melhor a gente fazer mais uma conversa, né, do que geralmente eu costumo passar as apresentações. Bom, mas falar de diversidade, né, eu sempre digo que antes de falar sobre diversidade, nós precisamos discutir o que significam as desigualdades. Todas as vezes que eu faço palestras para empresas, eu sempre trago primeiro esse ponto, a questão histórica, que ela é fundamental,
da gente entender no nosso país, independente, né, da área que nós atuemos, independente se somos do mundo corporativo ou se trabalhamos em organizações não governamentais, como o racismo ele estrutura todas as relações sociais, criando desigualdades, é fundamental que nós entendamos como ele opera na nossa sociedade. Então, eu sempre começo com a pergunta, né? De onde vêm as desigualdades? Fazer essa investigação é muito importante para a gente entender a nossa responsabilidade na criação de espaços que promovam, né, a diversidade. Então, o primeiro ponto, né, a gente entender a parte chata, mas é importante, né, a gente entender que a gente parte de um país que foi um dos últimos do mundo a abolir a escravidão, a gente parte de um país que recebeu maior número de pessoas negras durante a escravidão e que a escravidão foi a base da economia durante quase 4 séculos nesse país. Então, quais são as consequências disso, né, na estruturação da nossa sociedade? A gente está falando de um período, enquanto país, né, o Brasil tem mais tempo de escravidão do que de não escravidão. Né? Quais são as consequências disso? Né? A gente ouve tanto falar em racismo estrutural, então a gente entender um pouco como isso foi sendo construído. Outros pontos, a gente possa citar, né, fatos históricos do nosso país, como a própria Constituição do Império de 1824, em que podiam se estudar somente cidadãos livres, a Lei de Terras de 1850, que foi uma lei que, a partir daquele momento, só poderia ter acesso a terras no Brasil quem pudesse comprar do Estado, né? E quem podia comprar terras em 1850. Então, a gente entender alguns fatos históricos, né, e esses quase 4 séculos em que a população negra trabalhou forçadamente, né, sem ter direitos trabalhistas, e aí no pós-abolição, né, 13 de maio de 1888, o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, e esse processo de pós-abolição, ele não veio, né, junto com medidas de políticas de reparação, de fato, para integrar a população negra na nossa sociedade. Então, a gente tem mulheres negras saindo da condição de escravizadas o trabalho doméstico, não à toa que até hoje no Brasil, por volta de 6 milhões de mulheres negras são domésticas, se não se criam políticas de reparação, políticas públicas, para romper esses ciclos de exclusão, eles vão se perpetuando. Não teve acesso a terras, a moradia, então é quando começa o processo de favelização. Não é à toa que hoje no Brasil a maior parte da população negra vive, né, em territórios periféricos, moradias irregulares. Então a gente vai entendendo a formação do Estado brasileiro. E é quando a gente entende que foram criadas maneiras de exclusão, de excluir essa população, aí a gente vai entender a importância de pensar modos de inclusão, né, ou de reparação ou de quebras de ciclos de exclusão. Posso citar também as próprias teorias racistas do século XIX, né, que serviram para justificar a escravidão, que nós chamamos de racismo científico, né, que foram teorias que serviram para justificar a opressão da Europa nas Américas, e essas teorias preconizavam que negros eram inferiores intelectualmente aos brancos, não tinham, né, as mesmas capacidades intelectuais, eram ligados à força física e justamente por isso podiam ser escravizados. Então, a gente percebe que as teorias não são só teorias, por isso que eu insisto nessa parte teórica sempre, porque as teorias, elas organizam, elaboram e organizam a sociedade. A gente pode nunca ter lido, por exemplo, Gobineau, que foi um dos teóricos do racismo científico, mas essas teorias estão presentes na memória social. Por mais que a pessoa pode não ter lido, muitas vezes ela pode ter olhado para uma pessoa negra e ter acreditado que essa pessoa era inferior intelectualmente ou que aquela pessoa não tinha condições de estar naquele espaço. Então, entender de onde vem a desigualdade, fazer essa investigação da origem das desigualdades, é muito importante para que a gente entenda por que a população negra ainda está excluída de determinados espaços e como isso está presente, como isso formou
né, a nossa memória social enquanto povo. Dito tudo isso, né, essa parte é uma parte tanto, acho que é importante para a gente entender, porque quando a gente entende a origem sociais das desigualdades, não tem como a gente ser contra a diversidade, nem ser contra políticas de promoção da diversidade, quando a gente entende todo esse histórico, partindo para a parte mais prática, né, de como fazer essa atuação nas empresas. Né? Eu tenho falado bastante nos últimos anos sobre isso, baseado em estudos da própria Sueli Carneiro, Maria Aparecida Bento, né, a Cida Bento, que é um dos grandes nomes sobre esse tema no Brasil, Reinaldo Bugarelli e tantos outros, eles vão dizer o seguinte, eles vão dizer que existem duas justificativas, né, para a adoção da promoção de diversidade nas políticas de diversidade nas empresas. Uma é a questão da responsabilidade social, né, uma questão ética de entender o contexto em que nós estamos inseridos e por isso a importância, né, da responsabilidade social, que segundo o Bugarelli começa a se firmar no Brasil mais ou menos na década de 80, né, então é entendendo todo o nosso contexto enquanto país desigual, criar medidas, de fato, para incluir aquela população ou aquelas populações que historicamente foram alijadas de certos direitos. Um outro argumento, o segundo argumento, né, que eles utilizam, é o argumento econômico, né, que de fato as pesquisas, né, que eles elaboraram mostram que um ambiente mais diverso é um ambiente que gera muito mais lucro para as empresas, porque ganha em inovação e ganha em criatividade, porque um grupo homogêneo vai ter muito mais dificuldade de atender às demandas de um mercado cada vez mais multicultural. Significa pensar, se só tem pessoas do mesmo grupo racial, social, dentro daquele espaço, que geralmente dividem experiências muito similares, perde-se em inovação e perde-se em criatividade. Então, o argumento econômico é um argumento muito utilizado também porque, de fato, um grupo mais diverso ele acaba sendo mais interessante no sentido econômico. Tem um exemplo que eu gosto sempre de dar, eu estive na Noruega em 2017, a convite do governo norueguês, para conhecer as políticas de equidade de gênero naquele país. Foi uma experiência muito interessante, né, de, enfim, muitas reuniões, Ministério das Relações Exteriores, conhecer as políticas, né, como licença maternidade, tanto o pai como a mãe pode escolher quem que vai ficar em casa, enfim, uma série de políticas que foram implementadas na Noruega. Mas uma delas, por exemplo, que é uma política muito interessante, é a política de cotas para mulheres, uma política de 40% de cotas para mulheres em todos os cargos de chefia nas companhias nacionais, né? E essa política, ela foi pensada por um parlamentar, né, um homem, e eu tive a oportunidade de ir ao parlamento conversar com esse parlamentar e perguntar para ele, né, por que ele achou importante criar uma política como essa. E a resposta dele foi muito interessante, né? Ele respondeu: bom, se nós não pensássemos uma política de cotas, né, de 40% para as mulheres em cargos de chefias, para incluir de fato as mulheres, nós somente contrataríamos os homens com os quais a gente joga golfe no domingo. E eu achei muito interessante essa resposta, porque ela parece simples, mas ela não é. Ela traz aí para a gente uma série de reflexões. Senão a gente só contrataria os homens com os quais jogamos golfe no domingo. Se as pessoas só convivem num meio social, com pessoas muito parecidas com ela, na mesma situação econômica, elas vão naturalizar que somente aquelas pessoas têm condições de ocupar determinados espaços. Se elas não veem o mundo a partir de outras perspectivas, de outras histórias, elas acabam tendo uma visão muito limitada do mundo. O mundo é a partir de si, né? Se tem essa referência do mundo, somente a partir de si mesmo.
e aí não conhece outras realidades, não convivem com pessoas de outras realidades. Isso pode fazer com que essas pessoas não entendam a profundidade da questão e acabe naturalizando os lugares sociais. Não entende que não existem pessoas de outros grupos naqueles espaços, não porque elas não se esforçaram o suficiente, não é uma questão de meritocracia, mas é uma questão de oportunidades. São as oportunidades que são as mesmas. Então, acho que um ponto importante é entender que essas políticas, elas não dizem respeito à capacidade, porque capacidade sabemos que temos. Essas políticas dizem respeito às oportunidades, são as oportunidades que não são as mesmas. Então, se não se criam maneiras de oportunizar, de fato, concretamente falando, para que essas pessoas tenham acesso, acabam se mantendo o mesmo grupo sempre no mesmo lugar. Um outro ponto importante, dessa resposta, desse político bom, o mundo não é, a Noruega não é somente a partir do nosso grupo social, existem grupos que não têm os mesmos acessos. Então, dito isso, qual é a nossa responsabilidade em criar esses acessos, em promover essas políticas para que, de fato, seja possível incluir pessoas que vêm de outros lugares sociais. E o terceiro ponto é que ele disse, para nós é uma questão também econômica, do argumento econômico. Quanto mais mulheres economicamente ativas, melhor é para a economia do país, e isso tem se comprovado nas últimas pesquisas, desde que essas medidas foram implementadas. Então, lá se usa muito a questão do argumento econômico, porque é bom para a economia do país. Não necessariamente se estão pensando por essa outra justificativa que esses especialistas que eu citei estão trazendo. E aí um exemplo do quanto que é importante pensar essas políticas de inclusão. Um outro exemplo que eu posso citar é da Prada, nos Estados Unidos, aquela grife italiana. Nos Estados Unidos, há uns anos atrás, a Prada teve, acho que elas fizeram uma peça de roupa, que tinha ali alguma referência que dizia, reforçavam estereótipos em relação à população negra. Uma advogada negra passou em frente de uma loja da Prada, viu, e começou-se todo um debate sobre isso. E, de fato, era uma figura que remetia a uma imagem de blackface, uma figura muito estereotipada e ofensiva à população negra, sobretudo no contexto estadunidense. A partir daquilo, qual foi a medida tomada pela empresa? Retiraram todas as peças, depois se entendeu que deveria se ter um comitê de diversidade, uma vez que a falta de diversidade ali fez com que aquele grupo não entendesse que aquela peça, aquela representação era ofensiva à população negra. Então, depois disso, foram tomadas medidas, a própria Ava DuVernay foi chamada para ser aquela cineasta famosa, foi chamada para fazer parte do Conselho de Diversidade, mas mostra o quanto que, se não se tem pessoas de variados grupos dentro de um espaço, muitas vezes se aprova coisas ou certos tipos de representações que serão ofensivas a determinados grupos, mas isso só é a consequência de um ambiente que não é um ambiente diverso. Provavelmente, se estivessem nesse grupo pessoas negras, pessoas latinas ou de outros grupos, ou pessoas mais antenadas com essa questão, poderia-se não se aprovar e aquilo não gerar o problema que gerou. Então, esse também é um exemplo da falta de diversidade, porque ficam olhares muito homogêneos que acabam não ampliando, não enxergando essa amplitude que é do humano, da própria complexidade do humano, dos diferentes grupos. Esse é um exemplo também que eu acho bastante interessante, que soube também, porque acabei fazendo um trabalho com eles aqui no Brasil, e que eu acho muito significativo para a gente entender esse debate. Acho que um outro ponto também que eu gostaria de trazer para finalizar, porque a gente quer ouvir a doutora, e não temos muito tempo, acho que é a gente entender a nossa responsabilidade, enquanto sociedade,
na criação desses espaços. Quando estamos pensando promoção de políticas de diversidade dentro das empresas, como vai dizer cidadão, é importante ter plano de metas, né? Em quanto tempo contrataremos tantas pessoas, em tantos anos teremos um número de pessoas que vêm da periferia, de pessoas que são negras, né? Isso tem que ser estipulado dentro de um comitê, um plano de metas, é muito importante. Um outro ponto fundamental, né, é o nosso olhar, que precisa de fato mudar. Então, muitas vezes, se vai se anunciar uma vaga somente em universidades ditas de elite, né, que tipo de pessoas vão se candidatar àquelas vagas? Né? Se exige inglês fluente, num país que poder fazer um curso de idioma está ligado diretamente à condição econômica, quais pessoas vão se candidatar a essa vaga? Né? Existem empresas com as quais eu já trabalhei que forneceram cursos de inglês depois para as pessoas, porque não é isso que vai determinar a capacidade da pessoa ou não. Né? O que determina ela falar inglês ou não é uma questão de oportunidades também, a depender do grupo social que ela vem. Um outro ponto também importante é que existem as próprias consultorias que trabalham, né, fazendo essa ponte entre a empresa e os empregados, né, os candidatos negros e negras. Hoje em dia existem muitas consultorias fazendo excelentes trabalhos, né? Então, quando as pessoas perguntam, mas como? A gente anunciou, mas nenhuma pessoa se candidatou. Então, esse é um exemplo. Depende de onde essas vagas estão sendo anunciadas, como estão sendo anunciadas, mas também acho que é importante, né, olhar para essas próprias consultorias, essas empresas que fazem esse trabalho, né, de acessar as pessoas negras. Então, olhar para essa questão de como se anuncia, ou como nós olhamos, por isso que eu insisto sempre na questão da teoria, porque muitas vezes as pessoas negras podem ir fazer entrevista e aquela pessoa, como vai dizer Adilson Moreira, né, o professor doutor Adilson Moreira, muitas vezes a pessoa que vai entrevistá-la é uma pessoa que não tem contato com aquele grupo, né, e traz ali também uma série de reprodução, de divisões, né, estereotipadas sobre aqueles grupos, por isso que é importante também esse processo de desconstrução, esse processo de desaprender, né, certas visões de mundo, para que a gente possa olhar para as pessoas de maneira mais humanizada, e de fato existe a alteridade, e a questão da empatia, né, que hoje em dia é tão falada, mas eu entendo empatia não como algo espontâneo, né, não como uma questão de, enfim, preciso ter empatia com determinada realidade e isso vai brotar espontaneamente. Empatia é um processo, né? Nós entendemos empatia como uma construção intelectual que vai orientar a nossa prática. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para eu entender, por exemplo, a realidade das pessoas trans e travestis, eu precisei ler sobre essa realidade, estudar sobre ela, e me sentindo desconfortável, inclusive, às vezes, que reproduzir coisas, porque todos nós somos ensinados a reproduzir, e é muito importante que nós estejamos abertos e abertas a esse processo. E aí, quando eu fui estudar, né, além de estudar, escutar, né, o que as pessoas trans travestis tinham a dizer, de ir a eventos, nos eventos que eu organizava, convidava pessoas palestrantes que faziam parte desse grupo social para falar, eu entendi que o Brasil é campeão número 1 em assassinatos de pessoas trans e travestis. Eu aprendi que a expectativa de vida de uma travesti no Brasil é de 35 anos. Eu entendi que a maioria delas são expulsas do espaço escolar, né, e acabam sendo a prostituição a saída para muitas delas, a grande maioria delas. É um cenário de um grupo social que não tem muitas oportunidades. Então, quando eu entendo isso, mesmo eu não fazendo parte desse grupo, o que eu posso fazer? Eu posso ser a pessoa que vai contribuir para esse estado de coisas, ou eu posso ser a pessoa que vai se responsabilizar para contribuir para o fim desses ciclos de exclusão. Então, são duas escolhas que nós temos, né? Pensando no lugar de fala como uma postura ética.
Eu não preciso fazer parte daquele grupo social para impactar positivamente aquele grupo, né? Muito pelo contrário. Então, mas isso passa por um processo, de fato, de uma construção intelectual. Quando a gente fala da questão racial, que passa por a gente ler sobre tudo isso que eu falei rapidamente aqui, né? Mas a gente lê e estudar sobre para entender qual é a realidade do nosso país de fato. O Brasil é um país, a maior nação negra fora da África. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. O Brasil é um país que tem um alto índice de violência para com a população negra, com mulheres. Entender essa realidade é fundamental para que a gente possa ter mecanismos e instrumentos para orientar a nossa prática. Porque aí a gente vai saber o que fazer. Aí a gente vai saber quem procurar. Daí a gente vai saber como fazer. Né? Isso passa necessariamente por esse processo, né, de estudo, de construção intelectual, né, para a gente entender de que lado nós estaremos, né, do lado de quem vai fechar os olhos para isso, porque quando a gente não conhece essa realidade, a gente naturaliza, mas também pelo olhar de quem vai se responsabilizar por essa construção intelectual para poder pensar políticas que impactem positivamente em grupos que, historicamente, não tiveram os mesmos acessos, né, tiveram as mesmas oportunidades. Para finalizar, como diz o professor Adilson Moreira, no seu livro Racismo Recreativo, né, uma vez que se criam políticas de inclusão, é muito importante que esse ambiente seja um ambiente não hostil para as pessoas, por isso que a importância da desconstrução. Porque Adilson Moreira vai dizer em seu livro, que o racismo recreativo também tem um caráter estratégico. Não é somente no sentido de fazer aquela piada para se sentir superior às pessoas negras, também é. Mas é tornar o ambiente tão hostil a ponto de expulsar aquelas pessoas daquele espaço para que aquele espaço volte a ser hegemonicamente branco e masculino. Também tem um caráter estratégico do racismo recreativo que o professor traz e que é muito importante, né, da gente entender, né, para a gente não reproduzir. Então, era mais ou menos o que eu queria trazer nesse pouco tempo que nós temos, e queria agradecer aqui à Associação Brasileira de Direitos Humanos por essa oportunidade, de RH por essa oportunidade, e eu vi aqui a nossa companheira, a doutora Valdirene, que tenho certeza que vai ser um debate muito rico. Jamila, não se despeça já. Não, vou ficar, porque ainda tem bate-papo. Me despeço da minha primeira parte. Eu sei que você é nossa até mais ou menos às 15 horas, que depois você tem um compromisso, não é isso? Então, isso. Eu queria primeiro já começar agradecendo demais essa sua disponibilidade, essa sua vontade de poder ter pessoas entendendo a questão racial e eliminando todo esse ensino deturpado de séculos, e você tem sido uma baluarte nesse campo, né? Eu gostaria antes de pedir para as pessoas que estão nos vendo, e que aproveitem, mandem suas perguntas para você enquanto você está na telinha, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão do lugar de fala, que muitas pessoas acharam que, puxa, agora é o apartheid, eu sou branco, não posso falar da questão racial, e quando era justamente o contrário. Então você fica à vontade, enquanto você tiver tempo para a sua fala aqui, fique à vontade. Mas eu achei que ia dividir com a doutora, por isso que eu estou tão... Nós estamos aguardando ainda a chegada dela, viu? Fique tranquila. Tá, por isso que eu respeitei minha meia hora para poder ouvir a doutora. Mas fique tranquila, qualquer coisa nós lhe avisamos. Mas eu queria muito que você pudesse esclarecer, lugar de fala é sinônimo de fim de diálogo? Excelente pergunta, Georgette, porque de fato tem surgido muitas dúvidas, né, em relação ao conceito de lugares de fala. Então, vou começar pelo que ele não é. Né? Geralmente, nas redes sociais, a gente vê, né, algumas discussões, pessoas achando que lugar de fala, ou é interdito, não fique quieto, não é seu lugar de fala, eu não posso falar sobre racismo porque eu não sou negro, ou lugar de fala é entendido como
desculpa para não se envolver. Bom, não é meu lugar de fala, então não tenho nada a ver com isso. São as pessoas pertencentes a esse grupo que precisam resolver, né? Visto dessas duas maneiras. Não é nenhuma coisa nem outra. Pensar lugares de fala, primeiro, é a gente pensar os processos históricos, desvelar, na verdade, os processos históricos que criam os lugares sociais, que colocam o homem branco no topo, a mulher negra na base, no Brasil. Então, é a gente entender um pouco do que a gente fez aqui hoje, né? De entender a construção social do racismo, como o racismo foi se estruturando, como foram criando essas desigualdades, e aí faz com que mulheres negras, por exemplo, não tenham as mesmas oportunidades de acesso do que homens brancos, não partam de lugares diferentes. Então, pensar lugar social, pensar lugares de fala, sobretudo, é pensar lugar social. Né? Então, a gente tem os lugares sociais da população negra está e os lugares sociais das pessoas brancas que estão em lugares de privilégio. Entendemos isso, a gente já entende que esses lugares não são naturais, né? Nem foram providencialmente fixados, eles foram construídos historicamente. Então, isso quer dizer que, como dizia a Lélia Gonzalez, há uma hierarquização, que é classificação, que é fruto da classificação racial da população, então, que não nos garante as mesmas oportunidades de acesso. Dito isso, isso quer dizer que as produções intelectuais, os saberes da população negra não têm o mesmo lugar do que vem da população branca. Então, quando as pessoas brancas entendem essas construções, essas hierarquias, elas vão entender que se elas também têm um lugar social, é importante discutir o lugar da branquitude também. Né? Porque a gente geralmente acha que discutir racismo é só discutir o lugar da negritude. E tem uma autora que eu gosto muito, Grata Quilomba, que vai dizer: é importante que a gente discuta branquitude como metáfora do poder. O que significa ser uma pessoa branca numa sociedade como a nossa? O que significa estar em ambientes em que isso é maioria e não se questionar que são maioria naquele espaço, mesmo num país de maioria negra? Então, é começar a se incomodar, olhar, falar: bom, o Brasil é um país de maioria negra, mas não tem pessoas negras aqui. Por que isso se dá? Como eu, pessoa branca, posso contribuir para isso? Você pode, se você é empregador, criar um programa de diversidade para a inclusão de pessoas negras. Se você é professor ou professora, trabalhar esse sistema em sala de aula. Nós temos uma lei, que é a Lei 10.639, de 2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para incluir a obrigatoriedade do ensino da história africana afro-brasileira nas escolas. Você que é pai, mãe responsável, você cobra da escola que isso seja implementado, do poder público? Você conhece essa lei? Cobra que ela seja aplicada, porque essa lei é importante não só para crianças negras, mas para não negras também, de entender a contribuição da população negra na construção da sociedade, para além do papel de escravizado, porque a história só conta essa perspectiva, não conta para a gente pela perspectiva da luta, da resistência, dos intelectuais, dos escritores, de escritoras, das pessoas que lutaram, e o quanto que é importante a gente apresentar a história negra pela perspectiva da luta e da resistência, como dizia a Lélia Gonzalez. Então, são várias formas, Você está vendo alguém ser discriminado, você toma partido, para dizer que aquela ação não é uma ação correta, você apoia a pessoa que está sendo discriminada. Então, é fundamental que pessoas brancas entendam a responsabilidade delas nessa questão, porque o racismo é um problema da sociedade brasileira, não é um problema que diz respeito somente à população negra. E esse entendimento é fundamental. Então, não precisa ser negro para ser antirracista, muito pelo contrário. É necessário que nós sejamos antirracistas e que a gente amplie a nossa consciência sobre esse debate para que possamos criar ações concretas, que visem o enfrentamento do racismo no Brasil e a promoção de políticas de diversidade. A nossa querida doutora Valdirene Assis. E Valdirene Assis é procuradora do trabalho, coordenadora da Coigualdade do Ministério Público do Trabalho, do Projeto Nacional de Inclusão de Jovens Negros e Negros, do Ministério Público também, é mestre em Ciências Jurídico-Políticas
pela Universidade de Lisboa, é pós-graduada em Human Rights pela Universidade de Coimbra, atua na área de prevenção e combate à discriminação. É docente superior da Escola Superior do Ministério Público da União. Veja bem, nós temos aqui talvez a maior concentração de saberes em filosofia política e em direito e luta pelas questões da raça negra no Brasil. Doutora Valdirene, por favor, a palavra é sua. Ações afirmativas na promoção da diversidade ou da igualdade racial no trabalho precisa? Bom, uma boa tarde. Eu peço desculpas, eu tive algumas questões técnicas e até estava em contato com a organização, tentando equacioná-las. Esse trabalho relacionado à questão das ações afirmativas é algo que o Ministério Público do Trabalho realiza dentro de uma perspectiva do que para nós é uma ação que está conectada àquilo que para nós é o nosso institucional prioritário e começa a ser construído de uma forma um pouco mais consistente dentro do Ministério Público em 2017. Nós, a partir de uma escuta, de uma verificação do que para a sociedade brasileira seria interessante, dentro de uma perspectiva de atuação de uma instituição como a nossa, o Ministério Público do Trabalho, e que poderia ter uma repercussão social de impacto, de expressão, nós começamos a fazer essa escuta, nós começamos a ouvir movimentos negros, sindicatos, trabalhadores e trabalhadoras em geral, empresas, organismos internacionais, outras instituições de direito público, universidades, segmentos tantos, para que a gente pudesse instrumentalizar uma ação de cunho verdadeiramente potente. A partir daí, a gente entende que os jovens negros e negras já estavam dentro do espaço universitário de uma forma muito expressiva. Isso através das políticas públicas, das ações afirmativas desenvolvidas pelo poder público, e aí eu estou falando especificamente das cotas raciais e também das políticas de financiamentos estudantis. Então, em 2017, a gente já mapeava essa curva ascendente de ingresso desses jovens no espaço universitário, o que não se refletia no mercado de trabalho. Havia, portanto, um descompasso a se trabalhar, a se equacionar. E aí nós, dentro do Ministério Público, resolvemos, então, organizar um projeto nacional de inclusão de jovens negras e negros universitários. Pensamos também, dentro dessa interlocução, desse diálogo social, em como entender que segmentos seriam interessantes de trazer para essa interlocução, ou melhor, em que segmentos nós deveríamos direcionar esta inclusão dos jovens negras e negros. E aqui, antes mesmo de falar dos segmentos, eu acho que é interessante dizer que essa escolha dos jovens passa não apenas por essa questão estatística do seu ingresso nas universidades, mas também por compreender que esses jovens entram no mercado de trabalho com a qualificação necessária para ocupar postos estratégicos de mando e de gestão. Então, o trabalho que nós resolvemos realizar, ele passa longe da inclusão de base, querendo ou não, nós, pessoas negras, já somos maioria, e ele vai, portanto, se orientar numa perspectiva de buscar a inclusão desses jovens nesses estratos muito
privilegiados dos organogramas, né, dessas empresas. Essas pessoas jurídicas com as quais a gente resolveu trabalhar. Nós resolvemos trabalhar com 3 segmentos. As agências de publicidade. Essas agências de publicidade, elas eram para nós, desde o início, muito estratégicas, porque elas têm o poder de propagar essa mensagem da equidade étnico-racial no mundo do trabalho, como nenhum outro setor tem. Esse segmento, ele forma opinião. Esse segmento, ele apresenta, inclusive, para quem está fora do Brasil, a cara que o nosso país tem. Portanto, tem que ser uma cara consentânea com a nossa demografia, com aquilo que somos, enquanto Brasil. Tá? Além dessa possibilidade de uma entrega do produto desse segmento, eles também devem fazer isso com uma mão de obra que passe por esse crivo da diversidade étnico-racial e também que traga esse debate para a sua cadeia de relacionamento, daí porque é um segmento muito importante nesse trabalho. O outro segmento que nós escolhemos, a advocacia. Ora, como vou trabalhar com empresas, como eu vou trabalhar, eu, Ministério Público, com o fomento de políticas de equidade étnico-racial, se eu não tiver as bancas de advocacia compreendendo a dimensão desse trabalho, a importância dele, e que essas bancas também precisam realizar essa tarefa. Menos de 1% dos advogados e advogadas que integram as grandes bancas do nosso país são pessoas negras. Né? Pesquisa do CERT, realizada, inclusive, sob solicitação de entidade do setor jurídico, quando eles estavam tentando mapear e identificar os seus cenários próprios. Né? E o terceiro setor que nós escolhemos, o setor empresarial. De um ponto de vista estatístico, de um ponto de vista, vamos dizer, absoluto, é o que mais emprega. E, portanto, desde logo seria, assim, o eixo principal do nosso trabalho. Mas, antes disso, esse é um setor que tem uma baixa representatividade de pessoas negras em postos de mando e gestão. Aí nós vamos aos estudos, por exemplo, do Ethos, e aqui um agradecimento à Ana Lúcia, que foi uma das pessoas que me permitiu estar aqui, nesse trabalho que o CERT e o Ethos faz, eles vão nos mostrar que é 0,4% de mulheres negras no quadro de executivos das 500 maiores empresas do nosso país. Então, a gente, dentro do Ministério Público, em 2018, nós lançamos uma nova técnica para dizer às empresas que as ações afirmativas na iniciativa privada, não é que elas são possíveis, não é que elas são necessárias, elas são essenciais, elas devem acontecer. Não há como você, de fato, trabalhar com uma noção de responsabilidade social dessas empresas, de sustentabilidade social dessas empresas ou dessas pessoas jurídicas. Não há como você, dentro da esfera jurídica, estar em harmonia com tudo que você diz comungar enquanto defesa de ordem legal, de Constituição, tratados, do princípio do Estado Democrático de Direitos, se você não tem ações voltadas ao enfrentamento das desigualdades sociais crônicas, históricas, poderosas e que afetam a maioria da população do seu país. Tá? Então, nós estamos atrasadíssimos nesse debate, mas com muita felicidade esse debate surge, esse debate se estabelece no meio corporativo, ele se estabelece no mercado de trabalho como um todo. O Ministério Público do Trabalho tem uma alegria de ser um dos agentes que está ali impulsionando esse debate, mas que é um debate, por óbvio, que só anda, só caminha à razão do que é a força, o histórico e a luta dos movimentos negros brasileiros. Tá? O que nós estamos fazendo dentro do MPT é mapear
essas demandas sociais, dar a elas, no nosso institucional, a dimensão possível, dar a elas a interpretação jurídico-institucional necessária, a bem de que a gente caminhe em harmonia com isso que é um anseio da sociedade brasileira, e aí eu falo da sociedade brasileira especialmente apontando essa questão demográfica. Né? É muito interessante a gente entender que constitucionalistas, que doutrinadores de diversas áreas, pesquisadores de diversas áreas, muitas vezes vão se referir à questão da população negra do nosso país como uma questão de minoria. Eu acho que isso é muito importante de sublinhar. A população negra, segundo o censo oficial do nosso país, segundo os dados oficiais, é a maioria. E nós, mulheres negras, somos, em última análise, essa maioria que fica desses dados oficiais. Então, quando se pensa na realização de ações afirmativas em favor da população negra, nós não estamos trabalhando com uma eleição aleatória, com uma eleição autoritária, ou com uma eleição que ela é excludente. Esse projeto, por exemplo, que nós desenvolvemos, ele vai na esteira de gênero e raça, inclusão de jovens negras e negros no mercado de trabalho. Todo o trabalho que a gente faz, ele passa pelo crivo da interseccionalidade, por óbvio. Né? Os corpos humanos, eles têm uma multiplicidade de apresentações. E aí você vai ter pessoas que são negras e que pertencem à população LGBTI também, e que também são pessoas com deficiência. Então, quando a gente está fazendo uma ação afirmativa em favor da população negra, não se esqueçam, dentro deste conjunto, desse universo, há uma diversidade intrínseca própria. Né? E aí, eu chego no que é esse momento que nós vivemos, em que algumas empresas estão realizando, a bem daquilo que o próprio Ministério Público tem recomendado a elas. Eu tenho feito aqui em São Paulo, eu tenho instâncias de diálogo com cerca de 200 pessoas jurídicas, para justamente revisitar processos seletivos, práticas, e está sempre negros, de fato, estejam no mercado de trabalho. Recentemente, nós tivemos uma polêmica importante sobre um dado processo seletivo, e isso para nós foi uma surpresa muito desagradável, não obstante algo até previsível, né? Mas não da onde veio. Né? Veio da Defensoria Pública da União. Para nós, operadores do direito, todas as pessoas que efetivamente sabem o que são as ações afirmativas, isso nos causou um espanto, né? E a resposta dessa instituição veio imediata, uma moção de repúdio a essa postura que foi individual de um de seus membros. Nós, procuradores, procuradoras, defensores, a gente atua quando bem ordenado institucionalmente, segundo aquilo que são as prioridades da nossa instituição. A gente não coloca, né, os nossos interesses, questões pessoais, em primeiro plano. Essa é a regra da atuação desses agentes públicos. Mas, em algumas circunstâncias, vontades individuais se sobrepõem a essas vontades dos coletivos. Tá? Esse é um caso. Curiosamente, o Ministério Público do Trabalho tem que ingressar numa ação, não para defender uma empresa, a gente não defende empresas, né? Mas para defender essa ação afirmativa, e não fazemos sozinhos, a gente tem vários movimentos sociais que estão também ingressando nessa ação e dizendo que essa ação afirmativa, ela não só é legal, é necessária, mas ela guarda uma relação muito profunda com a nossa luta de movimentos. Né? E para nós, do MPT,
é muito interessante ver essa movimentação, porque todos os operadores do direito, e quando eu fiz meu mestrado em Portugal, eu fui aluna de Canutilho, Jorge Miranda, e lá eu entendi essa doutrina dos direitos fundamentais, né, que é muito própria do direito alemão, e não é por outro motivo que esse direito alemão avança nessa esteira, é para tentar se contrapor ao seu histórico da Segunda Guerra, do nazismo, e para tentar fundar uma nova ordem legal e uma nova cara para essa nação em termos mundiais. E esses doutrinadores da minha área, que é a área jurídica, eles fazem isso. E aí é uma base que nós, do mundo do direito, usamos muito. Né? E nesse conjunto desses doutrinadores, o consenso sobre a necessidade de materializar o princípio da igualdade, de buscar dar a ele uma expressão concreta, e aí essa concretude não passa por uma isonomia ou uma igualdade formal. Não, nós não somos todos iguais. Nós somos diversos antes de tudo. Mas existem elementos que nos conectam e formam de nós parte de determinados coletivos. Né? Eu sou um coletivo de Ministério Público do Trabalho, um coletivo de operadora do direito, um coletivo de mães, um coletivo de mulheres negras, e aí eu vou me conectando com uma série de papéis sociais, de conjuntos onde eu me encaixo, onde eu me enquadro, certo? Mas quando você pensa em conjunto social, em agrupamentos, algumas vezes dentro desse tecido social, você vai encontrar coletivos que padecem de uma desigualdade muito difícil de ser superada pelo chamado curso natural da lei, das instituições, desses processos democráticos que deveriam acontecer num formato muito saudável, não é? E aí você precisa ter ações mais concretas, proativas, diretas, em favor de determinados grupos. É isso que faz a mim, Djamila, Georgette, Luana, estar no mercado de trabalho. É o meu sinal que oscila algumas vezes? É isso? Perdão, gente, eu não sei o que está havendo aqui hoje. Muito, muito difícil para mim, mas são as ondas, são muitas energias, né? Mas, Valdirene, permita que eu me chame de Valdirene. Não é desrespeito ao cargo que você ocupa, não, porque eu teria que chamá-la de doutora Valdirene mesmo, e a mestra Djamila. Mas vocês conseguiram manter uma convergência tão alinhada, tão afinada, que se fosse combinado não ficava tão perfeito. A Djamila trazendo toda aquela história que não foi contada, porque eu acho que nós temos hoje uma grande questão que é a do ensino, porque até que as organizações querem dar um salto, mas falta argumentação, falta informação, porque durante toda a vida das pessoas que estão ainda detendo poder nas organizações, que são gerações, não estou falando da geração Z, estou falando da X, da Baby Boomers e mais para trás, nós fomos ensinados a odiar. E nós fomos ensinados a odiar com justificativas injustificáveis. Daí parece difícil as pessoas hoje entenderem o óbvio. Nós temos que acelerar, nós não temos mais tempo a perder. As ações afirmativas são necessárias, sim. Quem fala que não é preciso da ação afirmativa na sua empresa é porque ainda não deve ter feito a conta de quanto está sendo canalizado para a miséria, para a manutenção da miséria e da fome. Por quê? Porque nós, pessoas pretas, somos aquelas que estamos excluídas do acesso à educação, trabalho e renda. Então eu fico muito feliz com essas conversas, uma trazendo a história, o porquê que nós pensamos dessa forma torta
e por que nós precisamos. Acorda, porque não temos mais tempo. E você, doutora Valdirene, trazendo a medida corretiva. Olha, lamento, né? Custam muito. E eu queria abusar de vocês só um pouquinho, antes de dar a fala novamente para vocês, para reverenciar aqui algumas pessoas. Primeiro, a ministra Luísa Barros, falecida, Sueli Carneiro, que foi também uma mentora intelectual ao lado da Luísa Barros na formatação de toda essa legislação. E todas as outras mulheres pretas que trabalharam, né, nessa formatação, que às vezes não aparecem, mas essas duas figuras eu não poderia deixar de lembrá-las, né? A minha reverência às duas. E pergunto agora a Djamila, tenho quantos minutos? Hein, Djamila, temos quantos minutos ainda? Passamos, mas podemos ficar mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Então eu vou abusar Eu vou dar mesmo de aula, você. eu dou aula hoje. Eu sei, com a licença da doutora Valdirene, eu vou cometer 2 abusinhos com você, aliás 3, que são 3 perguntas que eu quero lhe fazer. Primeiro, seu pai e a importância na sua vida. Seu pai, por favor. Bom, meu pai, seu Joaquim, foi uma figura fundamental. Ele foi um homem muito culto, apesar de não ter tido a oportunidade do ensino formal, né? Uma coisa é diferente da outra, né? Culto no sentido de se cultivar, de ler muito, de apresentar a mim e meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos e uma irmã, sou a mais nova. Livros, conversava com a gente sobre racismo desde muito cedo. Então, ele despertou na gente uma consciência racial e também a importância do engajamento político, uma vez que ele era militante do movimento negro. E também foi um dos fundadores do Partido Comunista em Santos. Meu pai era sindicalista, era estivador do Porto de Santos. Uma época que a categoria era muito politizada. Mantinha um colégio, o Colégio Moderno dos Estivadores, e mantinha um hospital, o Hospital de Estivadores. Eu cresci dentro desse universo, indo a manifestações com 5, 6 anos de idade, participando de eventos. Meu pai, eu obrigava, ele era muito... Minha mãe era muito mais rígida que ele, mas em relação ao estudo, ele era bastante rígido, né, no sentido de, sempre disse, eu não tive oportunidade de estudar, e só a educação que vai mudar a vida de vocês. Então, ele era muito rígido em relação a isso, mas nos apresentou um mundo, né, a partir de uma perspectiva muito politizada, da necessidade do engajamento. Então, desde muito cedo, assim, né, meu pai, a gente aprendeu a jogar xadrez com 6 anos, levava a gente ao teatro, não tinha boneca, mas estava estudando. E desde, por conta de trazer para a gente, né, então, desde cedo a gente sempre teve consciência, né, sobre essa questão. E ele tirou meu nome também de um jornal da militância negra chamado Jor Negro, assim como tirou o nome da minha irmã. Aí o nome da minha filha eu tirei do mesmo jornal. Então, que são nomes africanos, né, porque era uma maneira da gente se sentir conectada com o continente africano, uma vez que no Brasil, né, se destruíram os documentos, a gente não sabe exatamente de que parte a gente veio. Então, meu pai, ele foi central, uma figura central na minha vida. Minha mãe também, muito, né? Mas o meu pai, ele foi mais nessa questão, né, da politização, e por ser um homem do movimento, de trazer essa formação para mim e para os meus irmãos desde cedo. Você fazendo o prefácio do livro da Angela Davis. Que emoção! Nossa, bastante, né? E uma edição que demorou, né? Acho que é importante falar isso, né? Para ser traduzida para o português, né? Brasileiro. O livro originalmente é publicado em 1981. Ele só ganha uma tradução por uma editora grande, claro, já tinham traduções livres de grupos, que são importantes de dizer isso, mas ganha uma tradução por uma editora grande em 2016, né? Fruto, acho que é importante também, de todo um trabalho que tanto eu, o doutor Silvio Almeida, fizemos parte aí de um grupo para pressionar aí a tradução de Angela Davis em português. E, claro, uma emoção sem tamanho, até por conta da importância, né, dessa obra, a importância do pensamento de Angela Davis para
não só para a população negra, né, mas para a intelectualidade em geral, né, um pensamento muito importante que todos e todas deveriam ler, ainda mais agora que tem vários títulos traduzidos, o quanto que é E importante a antes gente de tu beber dessa tornar a fonte. beber na fonte da doutora Valdirene, o meu último desejo, seus livros. Então eu queria só lembrar as pessoas que estão nos vendo agora, quem não leu, quem não teve condição ainda, que acesse O que é Lugar de Fala, Quem tem medo do feminismo negro, pequeno manual antirracista que foi tido como livro de cabeceira durante a pandemia, né? O livro mais lido, O Lugar de Fala e agora a importância da diversidade nas organizações. E, terceiro, 9 de novembro, a senhora estará no Roda Viva, certo? Certo. Então, vamos aproveitar. Pois é. Eu quero fazer desse momento uma oportunidade de divulgação deste marco. E da minha parte, eu me comprometo a divulgar ao máximo e convidar todas as pessoas, todos os profissionais de recursos humanos que estão nos vendo. Por favor, dia 9 de novembro, Roda Viva é com a Djamila Ribeiro. Djamila, fique à vontade. Obrigada, Georgette. Muito obrigada por essa condução tão generosa. Reforço aqui também, temos que falar sempre de Luísa Bairros, essa figura tão importante para o Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer em 2014, 2015, uma figura marcante na luta pela emancipação do povo negro, das mulheres negras. E Sueli Carneiro, que é essa figura importantíssima, fundadora do Guelé, da Mulher Negra de São Paulo, e que contribuiu para tantas políticas públicas no Brasil. E já que vou aproveitar o momento também para fazer um pouco de propaganda do selo Sueli Carneiro, que é um selo que eu coordeno editorial, que nós publicamos ano passado um livro da Sueli chamado Escritos de uma Vida, que reúne uma série de artigos que ela publicou ao longo da vida, e é fundamental, né, que as pessoas conheçam o pensamento dessa mulher tão importante para o nosso país. E agradecer a você, Georgette, a doutora Valdirene e a Associação Brasileira de RH pelo convite, por essa troca. Juntas. Doutora Valdirene, o que as organizações empresariais precisam saber sobre a legislação? Por exemplo... Eu só peço desculpas, eu vou sair, tá, gente? Me despedir. Fique à vontade. Por exemplo, crime de ódio. As empresas sabem o que é isso? Discurso de ódio. A questão da intolerância com relação à raça. Eu gostaria que, se fosse possível, que você nos informasse, desse assim algumas indicações dessas questões legais que as empresas muitas vezes não estão atentas, mas que elas com certeza convivem com essas situações e podem até ser penalizadas. Eu não uso determinadas expressões, primeiro que elas não são legais, depois porque elas têm um conteúdo ideológico que suscita mil discussões. Mas em cima da sua pergunta, o que eu posso lhe responder é que toda forma de discriminação traz consequências jurídicas para o seu autor. Essas consequências jurídicas, elas são de ordem trabalhista, administrativa, financeira, penal. Depende muito do tipo de violação que a pessoa pratique. Mas essa questão, né, da discriminação racial, por exemplo, né, no mundo do trabalho, ela vai ter esse contorno do crime, do que é tipificado como crime, que está ali na KO, sempre que um indivíduo se dirigir a um outro ou a uma outra pessoa,
fazendo referências jocosas, fazendo referências depreciativas em relação a uma pessoa, em razão da sua raça, da sua etnia. O que é muito triste é que muitas vezes as pessoas dizem, isso era brincadeira. A brincadeira, ela tem um limite, assim como a minha liberdade tem um limite, assim como vários direitos, deveres, né, tudo tem os seus contornos. Então, o que é brincadeira só é quando me faz rir e faz o outro rir. Se me faz rir e faz o outro chorar, se me faz rir e faz o outro ir à delegacia me denunciar, ou ao RH me denunciar, eu acho que eu não tenho mais esse direito de invocar a brincadeira. Né? A brincadeira, ela vai necessariamente depender de um grau de interação em que a receptividade seja dessa ordem. O que a gente observa muitas vezes é que as expressões que são consideradas de uso comum, expressões que são depreciativas em relação à população negra, à população LGBTI, às pessoas com deficiência, muitas vezes elas fazem parte até dos chamados jargões, das expressões coloquiais que se usa nas ruas, né, no mundo afora. Não significa que isso é legal. Isso não significa que é abonável. E se a pessoa que está recebendo esse tipo de tratamento se insurge, você vai ter que responder. Porque nem todo comportamento que muitas vezes tem uma ressonância cultural, uma ressonância de determinados usos e costumes, está de acordo com a lei. Né? E aí eu estou falando do assédio sexual, eu estou falando do assédio moral, eu estou falando da discriminação racial, de todas e quaisquer formas de discriminação. E aí, um pouco na linha do que você coloca, talvez a gente esteja também a pensar no que é a participação de empresas, dos seus funcionários, desses coletivos, nas redes sociais, onde determinadas manifestações ganham publicidade, determinadas manifestações que sejam desrespeitosas, que sejam irregulares, ou sejam até crimes, passam a ter uma publicidade internacional, né, que está na rede internacional. E aí eu acho que sim, as empresas têm que ter muita atenção com suas propagandas, com as suas redes, e que esse mesmo crivo de respeito à dignidade humana e evitar todas e quaisquer formas de discriminação e evitar machismo estrutural, racismo estrutural, LGBTfobia estrutural, e aí eu estou falando de coisas que não é praticado por A, B, C ou D, mas é um conjunto de comportamentos, um conjunto de estruturas que denotam isso. E então, você pode ser apenado, você pode responder pelo que você faz e pelo que você não faz, mas deveria fazer. Então, assim, acho que nesse terreno do respeito ao humano, há que se ter muita empatia e há que se ter muita atenção. Várias situações anteriormente toleradas e que algumas pessoas toleravam até por não saber como se defender, por não conhecer lei, por não saber quais eram as instâncias a se socorrer para uma defesa. Eu acho que essa era, né, das redes sociais, ela também traz um pouco desse benefício de divulgação de muitas informações ruins, como exemplo da sua fala, Georgette, mas também de coisas boas, né? Inclusive nessa direção. Né? Quais são os seus direitos e aonde você deve ir para buscar proteção a eles. Quais são as atividades que vocês estão desenvolvendo abertas às empresas, que a gente tem o maior prazer de divulgar aqui? Como uma empresa pode se aproximar do Ministério Público justamente
para ter esse ensino preventivo? Na verdade, o Ministério Público não faz ensino preventivo. Nós temos o Projeto Nacional de Inclusão de Jovens Negras e Negros Universitários, ele tem um escopo, ele tem um objeto, ele tem impacto pela inclusão dos jovens negras e negros, que é um programa que a gente oferece a todas as empresas para que elas saibam quais são atividades que elas poderiam adotar à razão das suas estruturas, que serviriam, portanto, à construção dessas políticas de equidade étnico-racial. Algo que não é coercitivo, mas esse tipo de compromisso, o compromisso do pacto, auxilia as empresas a entender os caminhos, coloca essas empresas nessa grande rede pró-inclusão, que o Ministério Público tem edificado e tem fomentado, e, para além disso, dentro da nossa estrutura de projeto, nós temos algumas empresas que foram chamadas em função da nossa capacidade, inclusive, de absorção, né, dessas pessoas jurídicas, e Brasil afora isso está acontecendo. Então, a gente tem isso em São Paulo, no Rio, na Bahia, no Paraná, Minas, em vários lugares. Então, assim, a gente tenta se concentrar em pessoas jurídicas distintas, e as 200 com as quais eu trabalho em São Paulo são diferentes das que estão sendo trabalhadas nas outras localidades, para a gente conseguir dialogar com o maior número possível. E, independentemente disso, a gente tem muitos espaços para dialogar. Nós temos fórum contra o racismo, a gente agora tem o movimento Afropresença, e ele anualmente vai fazer um grande encontro, fez agora no finalzinho, né, de setembro, começo de outubro, mas a gente já está também ordenando algo para novembro, e de toda sorte, esse movimento do Afropresença, que é um ambiente ali muito seguro para um diálogo com vários atores sociais. Então, nessa edição que nós tivemos agora em 2020, que a coordenação geral é do EPT São Paulo, minha, mas a gente tinha a parceria do Pacto Global do Sistema ONU, um grupo muito grande de empresas de gestão de pessoas, das mais relevantes, que são signatárias do Pacto pela Inclusão, que estavam conosco. Nós tínhamos mesas com CEOs de grandes empresas, CEOs da publicidade, os sócios, os representantes de grandes bancas de advocacia, reitores, os institutos de pesquisa, movimentos sociais, os jovens, artistas, jornalistas. Foi, assim, um evento em que se tentou trazer para 3 dias de programação, foram 36 horas vezes 3, a gente tinha 3 tábuas ali de programações, e umas 270 pessoas convidadas participando, para que a gente pudesse dar conta de discutir a questão étnico-racial com vários atores da sociedade, com vários olhares, e sempre num marco de muito respeito, e buscando, de fato, dar consecução ao que é o nosso projeto, que é mudança de cultura. Então, é por isso que o projeto do Ministério Público não passa por um crivo de judicialização, do coercitivo, porque, nesse momento, nós entendemos que o estágio da discussão do racismo estrutural no nosso país, ele é elementarmente de diálogo, e isso tem surtido um efeito grandioso, né? Essas empresas que estão realizando os processos seletivos para trainee, elas estão fazendo isso respondendo uma agenda do MPT. Elas estão fazendo isso, muitas vezes, assessoradas por muitas dessas empresas que são signatárias do Pacto pela Inclusão de Jovens Negras e Negros do MPT. E, da nossa parte, essa grande movimentação dentro do empresarial pró-ações afirmativas é um ganho, é um processo que nós entendemos como irreversível e que a sociedade brasileira só pode agradecer. E as futuras gerações agradecem. Porque se nós começarmos a acelerar essas ações afirmativas, muitos de nós não seremos os beneficiados diretamente. É claro que indiretamente vamos ser. Agora, as futuras gerações, elas não merecem encontrar um mundo como eu encontrei, ou outras pessoas da minha geração
encontraram. Elas merecem encontrar um mundo em que elas possam ser o que elas são, sem medo, sem vergonha, mas com orgulho de ser o que se é, né? Bom, Direne, você fica à vontade para as suas considerações. A casa é sua, os profissionais de recursos humanos estão aqui atentos a lhe ouvir. E eu só quero agradecer muito, 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 muito a sua disponibilidade. Eu sei que você está no meio do seu dia em ebulição, mas a palavra agora é sua. O que você quiser deixar como mensagem, fique à vontade. Bom, aqui, então, meu agradecimento à Roberta, a você, Georgette, a Djamila. Teve uma profissional de vocês que também entrou em contato, uma que está na técnica, como é o nome dela? Gisele. Está gerenciando as salas, a Gisele, meu agradecimento também à Gisele. Eu, na verdade, tive um pouco de dificuldades, porque como é tudo muito corrido, eu não consegui conversar com o Georgette, a gente não conseguiu alinhar, eu tive algumas dificuldades até para entender a dinâmica, né? Eu tenho umas certas questões do meu institucional, isso para mim é muito caro, é muito sério, né? Então, a gente conseguiu ordenar, organizar, e tudo funcionando aqui como possível, né? Então, aqui, escusas se eu não conseguir entrar exatamente no momento em que vocês previam. Eu até entrei, mas tinha uma outra sala e eu entendi a dinâmica, fiquei fora fazendo os acessos para depois poder entrar na sala. Mas, enfim, questões procedimentais aí superadas. Eu estou sempre muito aberta a dialogar com todos os setores da sociedade, porque é minha missão enquanto procuradora fazer conscientização. E como a gente tem todo esse trabalho muito grande pró-inclusão, todos os interlocutores, né, que desejam ter comigo, com o pessoal do MPT, a gente tenta, na medida do possível, atender. Eu, inclusive, para atender a solicitação de vocês hoje, deixei de participar da reunião do Conselho Nacional do Ministério Público sobre enfrentamento ao racismo, porque é um grupo permanente, eu sou integrante desse grupo, e a gente assumiu essa agenda, e, né, as coisas foram acontecendo, eu pedi escusas por lá e vim para ficar com vocês, porque eu achei que a minha participação aqui seria mais importante, já que lá eles me têm com frequência. E foi super importante. Então, assim, em sinopse, o que eu deixo para vocês, que são os profissionais de RH que estão aqui, é que vocês têm uma atuação muito importante nessa nova dimensão de processos seletivos. Você tem um papel de destaque, um papel crucial na materialização disso que a gente busca, que é uma igualdade verdadeira para todos os cidadãos e cidadãs do nosso país. Vocês são muito estratégicos e importantes para que tudo que nós, Ministério Público do Trabalho, por exemplo, estamos fazendo, possa ter consequência e, de fato, se perfazer. Então, a minha vinda aqui é nessa perspectiva de dizer que vocês são muito importantes na construção dessas políticas de equidade étnico-racial, de cada uma das pessoas jurídicas nas quais vocês trabalham, que isso se reverte em favor de ambientes de trabalho muito mais ajustados de um ponto de vista do que é a demografia do nosso país, do que são as responsabilidades sociais desses corporativos, e revisitar os processos seletivos e questionar aquilo que é o uso, que é o costume, e que muitas vezes você não entende que tem lógica excludente, mas inclusive se vale de alguém que tem um olhar diferente, que tem esse olhar diverso, que seja uma pessoa negra, que possa inclusive auxiliar na leitura de como esses processos estão organizados, a bem daquilo que você, RH, pessoa XYZ, não enxerga, mas que está contido dentro desse processo que você leva a cabo, achando que está fazendo o melhor trabalho possível, mas repetindo, reproduzindo uma prática
que vai trazer no seu bojo lógicas excludentes e que estão ceifando oportunidades de trabalho de pessoas que muitas vezes têm mestrado, doutorado, pós-graduação, uma qualificação extraordinária, mas elas não conseguem entrar. E aí a fala que muitas vezes a gente recebe é: ao final do processo seletivo, a empresa XYZ, mesmo meu currículo sendo superior ao da outra pessoa, veio para mim e me disse: eu não tenho perfil. O outro tinha mais perfil. Então, a gente precisa ter muita atenção com o que se fala, como se encaminham esses processos seletivos. Antes a gente tinha uma discussão sobre boa aparência, agora a gente tem uma discussão grande sobre essa história de ter perfil ou não ter perfil. Então, eu acho que a gente precisa sempre aprender, né? E aí, Georgette, já fechando, eu cito um exemplo de um outro trabalho que a gente do Ministério Público leva, que é uma discussão por maior e melhor representatividade negra na mídia, com grandes emissoras de TV. E em 2018 eu expedi uma notificação recomendatória, juntamente com os meus colegas de Ministério Público, para que uma dada emissora, né, fizesse uma revisão do quadro de profissionais que estavam numa determinada obra, porque ele não se coadunava com o cenário, inclusive, escolhido, né, uma novela ambientada em Salvador, e com uma participação pífia, né, de profissionais negros e negras. E aí eu me lembro que, recentemente, eu estava assistindo o programa do Bial, e o João Emanuel Carneiro, o escritor da novela, foi perguntado sobre a sessão do MPT e o que ele achava do MPT criticar a Globo, criticar a novela por baixa representatividade. Resposta dele: acho que eu tive um problema de conexão, né? Acho que agora eu voltei. Resposta dele: eu aprendi com o Ministério Público. Sim, nós temos que dar mais espaço aos profissionais negros e negras, e eu faço novelas diferentes a partir de agora. Então, eu acho que a gente está sempre aprendendo. Estamos sempre ensinando, sempre aprendendo, mas eu acho que esse processo de escuta e de abertura para mudar aquilo que em nós não está em consonância com o devido, a gente tem que ter sempre essa possibilidade, né? A gente tem que estar sempre aberto ao diálogo e a discutir nossas práticas, né? E vocês do RH têm um papel fundamental no processo de inclusão da população negra do nosso país. É que nós já estamos nos encaminhando para o final. Eu não tenho como lhe agradecer, inclusive depois eu vou pedir que, se você puder fazer o favor, eu gostaria de mandar esse material que vai ficar gravado, né? Mandar para vocês aí do Ministério Público e para essa pessoa que está lá em Brasília, que esperava a sua participação hoje, que você não pôde participar. Então eu gostaria de mandar esse material não só para você, mas também em duplicata, né? E quando a gente fala mandar o material, hoje o material ele é virtual, né? É só você me passar os nomes e os endereços que a gente... É um compromisso que eu estou assumindo aqui. Porque eu acho o seguinte, ceder uma pessoa que fazia parte já de um contexto combinado e que já vem num processo para uma outra atividade, então essa lacuna ninguém preencheu. Agora, você preencheu uma lacuna que foi do saber jurídico, do saber sobre as questões da legislação, que muitas vezes as empresas têm o seu departamento jurídico, mas é para outras questões, não especificamente para cuidar e ter atenção à questão da diversidade ou das relações humanas, mais especificamente. Então, eu só tenho a lhe agradecer muito, o espaço está aberto, nós somos da BRH São Paulo, esse evento aqui é da BRH São Paulo, mas é a BRH Brasil, porque hoje, com um clique, você aciona o mundo, né? E tudo que nós estamos falando aqui vai ser veiculado para as outras seccionais do Brasil. Eu sou da BRH Brasil e, assim sendo, vai para outros países também, para os quais a BRH Brasil também está
filiada, né? Então é uma grande corrente, principalmente os países de língua portuguesa, os países lusófonos, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. Um grande abraço, a minha eterna gratidão.